Oi, aqui é o Bruno e nesse vídeo aqui do tema Rapport, a gente vai trabalhar sobre comunicação empática, legal? Olha só, o seu objetivo para comunicação empática e eficaz é ser capaz de enxergar de forma cada vez mais clara o mesmo que o seu avatar enxerga, tá? Então, olha só, o seu objetivo para uma comunicação empática e eficaz é ser capaz de enxergar da forma cada vez mais clara o mesmo que o seu avatar enxerga. Se ele enxergou mexicanos no vídeo anterior, para de teimar que aquilo, na verdade, são velhos, tá? Se o seu avatar enxerga velhos, você não vai desenhar a sua comunicação falando sobre mexicanos, né? Porque ele já está, a atenção dele, a mira vai ser toda concentrada em velhos, e se você insistir em querer botar mexicanos, não vai acontecer. Por isso que eu falo que é tão importante você conseguir, inclusive, entrar no mundo subjetivo do outro, e aí que a comunicação empática vai começar a funcionar, tá? Porque o que acontece? Como é que é isso? Não sei se você já teve aquela sensação de estar conversando com uma pessoa e, cara, você está conversando com ele há 3 minutos e parece que já passaram 1 hora. Cada minuto parece uma eternidade. Por quê? Olha, pode ter certeza que vocês não estão com uma conversa empática, que vocês não estão respeitando, muito provavelmente, os valores, as necessidades, os problemas e os desejos do outro, né? Estão só ou falando de você ou alguma coisa que não tem nada a ver, que você gosta, mas o outro não gosta. Um fala A, o outro entende B, né? Porque os dois não têm a mesma interpretação sobre isso. Legal? Então, olha só, se a comunicação está assim arrastada, tá com o labirinto, olha, isso aqui são 2 velhos. Não, são 2 mexicanos. São 2 velhos, são 2 mexicanos, são 2 velhos, são 2 mexicanos, acabou. Vocês não vão conseguir ter uma comunicação empática e você não vai conseguir nem influenciar, nem persuadir essa pessoa, nem que seja para o bem dela, tá? Então, a melhor forma de você vencer uma discussão ou uma conversa é você evitar a discussão por si só, tá? E não existe, porque tudo vai ser baseado no outro. O objetivo da comunicação empática, então, é que você se sintonize para falar a mesma língua. Seja essa língua aquilo que se fala, seja essa língua o como se fala, ou seja essa língua o gestual, o corporal, a imagem do que o outro gosta. Legal? E o que acontece? É a mesma coisa, você já deve ter tido a sensação, às vezes encontra aquela pessoa que você às vezes conversa por 3 horas e parece que passaram apenas 3 minutos. Pode ter certeza que esse segundo exemplo, você vai ver que vocês têm objetivos alinhados, que vocês têm desejos ou necessidades, respeitam os valores ou valores alinhados, e aquilo então flui, tá? Porque vocês estão realmente conectados. Agora, quando a comunicação não está conectada, um quer falar uma coisa, o outro quer outra, aí dá o conflito, legal? E olha só, eu vou entrar agora com isso no rapport utilizado como conceito, tá? Existe o rapport conceito e o rapport técnica. O rapport técnica é aquilo que você vai usar na hora que você estiver interagindo com outras pessoas vamos supor, no esforço para persuadir e influenciar eles de uma forma positiva. E o rapport como conceito é algo que você pode utilizar no seu dia a dia como uma das coisas assim mais fantásticas que existem, legal? Então olha só algumas coisas que estão por trás aí do conceito de rapport. Em primeiro lugar, a lei da atração. Se você gosta ou não, não tem problema, tá? Se você acredita ou não no segredo, na lei da atração, eu adoro, eu gosto muito. Obviamente que ele é mais um material de autoajuda, e eu também sou louco por autoajuda, e que ele também pode ser complementado por outros materiais. Tudo isso, na verdade, ninguém é dono de uma verdade única, nem o Napoleon Hill, que é um dos meus ídolos, né? Agora, qualquer coisa que ele escreveu aqui há muito, muito tempo atrás, hoje ainda funciona, só que ele pode ser devidamente reinterpretado
e comunicado de uma forma mais eficiente para outras pessoas e até mesmo para outros objetivos. Legal? Como finanças pessoais, como negócios, como política, influência, qualquer coisa que você quiser. Agora, o que acontece? Um dos princípios da lei da atração é que o semelhante atrai semelhante. Né? E você gosta daquilo que você conhece. É seguro aquilo que você conhece instintivamente. Legal? Então, olha só. O ser humano ele vai se sentir mais seguro e mais confortável diante daquilo que lhe é familiar. Nós confiamos naquilo que nós conhecemos. E você quer, então, fazer o quê? Ser o mais conhecido possível para o seu avatar. Você, como é que você faz como é que você ganha, então, confiança? Como é que você vai ser o mais conhecido possível? De preferência sendo ele, falando a linguagem dele, tendo a empatia de que você realmente entende, respeita e aceita ele. Que ele não está errado, que ele está certo, ele está sempre coberto de razão. E você já teve na pele dele, ou você está, ou você já conseguiu de preferência sair. Se a situação, que o seu estado atual é o estado desejado dele, melhor ainda, tá bom? Então, olha, isso aí é um dos primeiros princípios. E aí, eu falando isso, eu consigo te falar assim, olha, o conceito de rapport. Rapport é uma palavra de origem francesa, que se você for olhar assim, ela vai significar empatia, sintonia, conexão. Legal? E agora sim, o conceito, existem várias interpretações do que é o rapport. Agora o conceito que o Bruno Giuliani extrai do rapport é o seguinte, é você entender, respeitar e aceitar o mundo subjetivo do outro, ok? Aqui não está nem falando que você precisa concordar, mas se você quiser trabalhar no rapport, é você entender, respeitar e aceitar o mundo subjetivo do outro. Por isso que eu fiquei ali um tempo te explicando, me esforçando para te explicar o que é mundo subjetivo, porque ele é um pré-requisito para você entender o rapport. Ou seja, o mundo subjetivo do outro, amigo, o copo meio vazio, tá? Não, eu não preciso concordar, mas eu preciso entender, respeitar e aceitar que para você aquele copo parece meio vazio. Uma vez que eu entendo, respeito aquilo, eu estou preparado para me comunicar empaticamente com você. Porque se eu ficar, não, tá meio cheio, o outro, não, tá meio vazio, tá meio cheio, não, mas tá meio vazio, tá pela metade, tá meio vazio. Não, então, justamente porque tá pela metade, tá meio cheio, podia estar totalmente vazio. Então, tá vendo? Você falou vazio, tá meio vazio. Se você não chegar, um dos dois não flexibilizar, e aí quem vai querer flexibilizar é você, porque você tem um interesse pela comunicação, você embarca na onda do outro. Não precisa necessariamente concordar, mas, pô, legal. Para você, esse copo tá meio vazio e eu entendo, eu respeito, eu aceito a sua opinião. Pronto, acabou. E é assim que vai funcionar. Se você conseguir botar essa prática como conceito na sua vida, você vai ver que metade dos seus problemas vão acabar. Principalmente na hora de conversar com a sua mulher, discutir com seus amigos por conta de futebol, tá? Porque ninguém tem um time melhor que o outro, ninguém é mais feliz que o outro por causa de futebol ou não. Todos baseado aí por que uma pessoa é vascaína, a outra é flamenguista, por um histórico inteiro que fez ele nascer e escolher um time para torcer, para defender. Legal? Aí, depois eu vou te falar o seguinte, o rapport como técnica, eu vou te adiantar aqui, que uma vez que você entende, respeita e aceita o mundo subjetivo do outro, a técnica é você acompanhar a comunicação dele. Legal? Então, olha, vamos lá. Como é que é o rapport, então, utilizado como técnica? E eu falei, ela vai consistir em você acompanhar a forma como ele prefere se comunicar. Né? Então, olha só essa frase que tem aí, que frase legal. Pense como um sábio, mas se comunique com a linguagem do povo. Isso seria lindo, sabe? Olha, alguém devia ensinar isso para a maioria vamos supor, dos médicos e advogados.
E o que é isso? Eles falam com um jargão apropriado, que eles se entendem entre si, mas às vezes quando eles vão falar com terceiros, eles esquecem de desligar essa linguagem, esse jargão, e falam de uma forma que o outro não vai compreender. Isso foi muito legal. Eu passei por um exemplo forte ontem. Não sei, vocês sabem, eu tenho assim, alguns outros negócios assim, físico também. E eu estava conversando com a minha equipe lá, e a gente tem uma agência de postagem, de correio, e eu falei, olha, eu vou convocar para dar um treinamento para todas as empresas de e-commerce. Aí, vi que o pessoal fez um silêncio, meio que não entendeu, o que até chegou e perguntou o que é e-commerce. E eu, na minha linguagem, que é completamente normal falar de e-commerce, falei, empresas que vendem pela internet. Ah, tá, agora sim. Aí eu, olha só, isso aí é você adequar a sua linguagem para quem você tá falando. Não adianta eu chegar lá e começar a falar com a minha linguagem, vamos supor, o administratez, ou business, ou marketês, ou alguma coisa que as pessoas nem sempre vão entender. É igual. Você aí que trabalha com empreendedorismo digital, tem até uma turma, né, que eu adoro aí, essa turma toda, do Érico Rocha, da Fórmula de Lançamento, do Conrado Adolfo. Eu, inclusive, faço parte aí, enquanto estou gravando esse vídeo, do Mastermind do Érico Rocha. E o pessoal tem assim, uma linguagem de falar, tantos K, né? Minha lista, eu tô com 6K de lista. Cara, tem um monte de gente que não vai entender absolutamente nada disso, né? E às vezes simplifica você falar 1000. Do mesmo jeito, olha, eu faturei 7 dígitos. O americano está acostumado a considerar o faturamento anual. A pessoa física brasileira não está acostumada a pensar em renda anual. Ela já está muito mais acostumada a pensar em renda mensal. Tá? Então, quando você pega e fica falando, às vezes, uns números, meu salário tem 6 dígitos. O que fica mais fácil? Ninguém vai entender nada. Se você falar, olha, eu ganho em média 10 mil reais por mês. Opa! Aí sim. Né? Eu vou te ajudar a ter uma renda de 6 dígitos. Ou eu vou te ajudar a ter uma renda de no mínimo 6 dígitos, no mínimo 10 mil reais por mês. Começou então agora a fazer mais sentido pro seu interlocutor. E você deve usar a linguagem que o seu público entende, que a sua tribo entende. Não adianta eu querer chegar num meio, vamos supor, eu como nerd, querer chegar no meio de punks e falar que a minha linguagem nerd é a linguagem certa e me comunicar com eles, vamos supor, em nerdês, né? Se é que existe isso. Mas a gente sabe que vai ter os seus jargões próprios, né? De quadrinho, de videogame, de RPG, de computador, que às vezes o outro vai ter a própria linguagem dele, né? De instrumentos musicais, de rock, de bandas, da forma de se vestir, do jeito de se falar, de como se comportar. Se um não entrar no se adequar ao outro, não vai existir a comunicação, legal? E então, olha, para você acompanhar o outro como ele se comunica, lembra que eu falei que tem 3 fatores na comunicação. Por isso que eu ensino aquilo lá primeiro, tá? Olha, é o uso das palavras, aquilo que é dito, o uso, então, do como é dito, né? E a sua linguagem corporal. Olha, como é que você pode procurar utilizar as palavras para entrar em rapport, acompanhar a comunicação do outro? Procurando antecedentes comuns. E aí que vem uma das formas mais poderosas de se conectar, que é a história. Quando você conta uma história e essa história em algum momento o outro se vê no meio dela, começa a gerar o quê? Uma conexão inconsciente. Legal? Então, olha, suas experiências passadas, vocês terem objetivos em comum, vocês terem interesses em comum.
Aí sim, você utilizar as gírias da própria tribo. Se eu vou falar lá, eu não vou ficar teimando e falar ali dentro do Mastermind do Érico, olha, 10 mil média mensal. Eu vou virar e falar. Não, 6 dígitos, 7 dígitos, múltiplos 6 dígitos. A minha lista tá com 15K. Eu não, no dia, na hora que eu estiver lá para me comunicar com eles, porque senão eu vou ser o teimoso, eu vou ser o estranho fora do ninho. Legal? Então, olha, isso que é para você entender, porque é muito bom você saber e conhecer a fundo a sua tribo, para você falar na linguagem deles, que eles entendem, ok? Então, mesmo que você seja o maior médico especialista em nutrição e emagrecimento, tem como você ficar falando o nome dos hormônios, deixando soltos a esmo, ou então dos órgãos, ou então dos receptores dele ou não? Você sendo um nutricionista, endocrinologista e sei lá o que, pica das galáxias, mas se você chegar e for falar só com uma linguagem técnica, achando que está abafando, na verdade você está se desconectando do seu avatar. Você não está se conectando com ele. Então, às vezes, até mesmo você chegar, você não está se emburrecendo. Você viu? Pense como um sábio, mas se comunica com a linguagem do povo. Você não está se emburrecendo ao invés de falar, vamos lá, serotonina, né? Virar e falar, olha, é um hormônio responsável pelo prazer. Tá? Em vez de virar para ele e falar cortisol, é um dos hormônios responsáveis, fala o seguinte, é uma substância que o seu corpo solta, né, responsável pelo estresse. Acabou, é muito melhor. Tá? Então é isso aí que a gente vai aprendendo. Você pode usar as palavras favoritas deles. Então, uma vez que você sabe, imagina, valores, necessidades, desejos e problemas, né? Por mais que ninguém goste de problema, chama atenção. E você pode também, obviamente, recapitular frases inteiras se você estiver numa conversa, numa comunicação mais cara a cara. Legal? E a mesma coisa, como é dito, você pode acompanhar o tom de voz de uma pessoa, quando você estiver interagindo com ela, ou da maioria. Você pode acompanhar a velocidade da voz. Tem gente que fala rápido, é quase que uma máquina de sair falando, né? Outros já falam mais baixinho e tal. E você vê que quem fala rápido, em geral, não gosta muito de quem fala devagar e tal. Então você tem como, sim, sintonizar a sua voz para acompanhar a do outro, tá? Como técnica. A mesma coisa com o volume, a altura da voz. Tem gente que fala assim bem alto, né? E vai assim, eu tô com esse microfone em lapela e eu posso gritar aqui. Ou então eu posso falar bem baixinho também, justamente por eu estar com esse microfone. E quem fala alto, em geral, não tem dificuldade, fica assim para ver com quem fala baixinho. E quem fala mais baixinho, se está perto de alguém que fala muito alto, fica até às vezes se acuando. Você pode perceber esse tipo de coisa aí no seu dia a dia em redor. A melodia da sua voz, o sotaque, se você puder acompanhar, né, ou não. Tanto que você vê que como as pessoas oram, elas começam a fazer o que, em geral, elas oram no mesmo volume, ou então cantam uma música, sabe? No mesmo passo, na mesma harmonia. Isso gera uma grande conexão. E isso, inclusive, são instrumentos e mecanismos de controle de massas aplicados pela política, pelas bandas de show, pelas igrejas, tá? Porque quanto mais você faz as coisas assim, com sincronia de voz, de movimento, de tudo, mais conexão inconsciente você gera. É você entrando diretamente no inconsciente do outro e falando, nossa, ele é igualzinho a mim, ele pensa igualzinho a mim, ele merece confiança. Legal? Então, olha, isso aí são também instrumentos importantíssimos para influência e para persuasão. A mesma coisa é a linguagem corporal. Só o fato de você ouvir mais do que falar, isso já te faz um melhor comunicador. Isso já te dá mais rapport. Porque as pessoas, em geral, preferem falar a ouvir.
tá? E quando você faz isso, você está entrando no mundo dela e trabalhando a preferência dela. Você concordar com a cabeça, isso gera empatia, gera comunicação. Você olhar nos olhos. Agora, olhar nos olhos, não aquele olhar predatório, fixo, com raiva. Você olhar um olhar gentil nos olhos, legal? E olha só, o ser humano, ele não gosta assim, bom, principalmente aqui na América Latina, já ouvi uma pesquisa, que o máximo que você tem de olhar fixo nos olhos são 8 segundos. Depois de 8 segundos você começa a incomodar o outro se você tiver com um olhar fixo mais de 8 segundos. Mas você pode chegar o quê? 8 segundos, olhou para o lado, ou para cima, ou para baixo, voltar, olhar para ele. A mesma coisa se você estiver trabalhando com uma câmera. Ok? A sua postura corporal, né? Para acompanhar o dele. A sua respiração. Você pode acompanhar a respiração dos outros. Até mesmo, mas e se eu não estiver interagindo? Você pede, convida os outros para respirar com você. É como se eu chegasse assim, você está assistindo esse vídeo comigo? Vamos fazer um exercício? Respira agora aqui comigo. Faz isso umas 3 vezes. No mesmo ritmo que eu. Você pode ter certeza que mesmo que eu tenha gravado isso aqui num passado, você está se conectando aí comigo. Legal? E você tem como dar esses comandos, tanto você estando numa interação física, pessoal, como quando você está remoto, ok? Você convidando, fazendo perguntas, isso aí é jeito. O próprio seu jeito de se vestir, ele vai entrar em rapport mais ou não com o seu público. O ritmo que você pisca os olhos. Então, olha só, aparece um monte de detalhe e você não precisa fazer tudo isso ao mesmo tempo. Isso aí é treino, utilizado como técnica, tá? Agora, infelizmente, como eu falo, né? Isso aí é para uma técnica poderosíssima de estabelecer confiança. Quando você tem confiança, fica mais fácil de você influenciar ou persuadir. E aí que depois eu vou falar o segundo conceito do rapport, né? Porque que para ser rapport tem que se chamar, tem que ter intenções positivas para com a outra pessoa. E porque o pessoal pode usar isso para o mal, né? Gente, isso aí pode ser utilizado para sedução, para você vender uma coisa que o outro não precisa, para convencimento. Agora, se você... Eu estou te dando aí um instrumento, uma corda. Se você vai utilizar essa corda para ajudar alguém a sair do buraco, ou então para fazer aí uma forca, enforcar você, ou estrangular você ou outra pessoa, né? Isso aí realmente eu não tenho controle sobre isso e eu tenho certeza aí, na verdade, que você vai utilizar para o bem, tá? Agora, essa técnica é muito poderosa. Passa a reparar como as pessoas, em geral, que você vê, elas tendem a estar e entrar em rapport. Porque você vai se afastar de quem não fica em rapport com você e você vai atrair quem você gosta de manter o rapport. E assim você vai ver casais de namorados, os que estão em rapport num bar e os que não estão. Vocês vão ver que os que estão em rapport num bar, eles parecem que estão assim sincronizados, né? E a gente vai chegar lá, tá? Porque o que acontece? Você vai prestar atenção aqui que o estágio inicial de você com o seu avatar, e por isso que é importante falar de rapport, quando eu estou falando aqui do código da influência total, é que você vai acompanhar a forma como o seu avatar prefere se comunicar. Ou seja, como ele prefere, você primeiro vai e se adapta a ele, se ajusta. Você tem o poder, você quer comunicar, mas você que vai flexibilizar e você vai se ajustar para acompanhar como ele prefere se comunicar no estágio inicial, tá? Inconscientemente, o que vai estar acontecendo é que você vai estar falando, olha, eu sou parecido com você, mesmo que você não abra a boca. Você pode confiar em mim. E o inconsciente da pessoa ali, instintivamente vai falar, olha, nossa, parece minha alma gêmea. A gente foi criado pela minha mãe e pelo meu pai. A gente foi separado na infância, tá? Porque se você começa a fazer essas técnicas, você está falando com o inconsciente do outro, você não está falando conscientemente. E é o inconsciente do outro que está dando esses sinais de gosta dessa pessoa.
essa pessoa, você merece a sua confiança, porque ela é igualzinha a você, ela é sua alma gêmea, tá? Se você fizer isso direito. O segundo estágio, quando isso aí começou a acontecer, quando essa magia aí do inconscientemente, o cérebro do outro falar, olha, sou parecido com você, você pode confiar em mim, e ele, cara, é mesmo, né? Você vai perceber que o seu avatar passou a te acompanhar inconscientemente, né? Agora é você que está ditando o ritmo. Agora é ele que vai querer acompanhar a sua comunicação. Isso aí, olha só os motivos disso. Assim como eu falei no começo, você tem esses neurônios espelhos feitos para ter esse mecanismo evolutivo que te ajuda a querer aprender através do quê? Né? Através de acompanhar como que os outros fazem as coisas. Você aprende a falar, quando é neném, mexendo os lábios, vendo um adulto andar, tanto que você vê que às vezes as crianças têm o jeito de andar dos pais. E mecanismos de evolução e adaptação, a própria lei da atração. E o que você vai ver aqui? Cara, esse negócio de rapó, isso aí é tão sério quando eu falo assim de mecanismo de evolução, que se você perceber, fizeram também já estudos científicos e viram que mulheres, vamos supor, que vão de repúblicas universitárias, que ficam convivendo muito juntas, inclusive elas sincronizam o ciclo menstrual delas. Começam a sincronizar. Muito provavelmente para ficarem todas de TPM uma vez só, vive o inferno durante uma semana e depois a casa consiga ficar 25 dias aí em paz. Porque imagina se cada semana tivesse uma. Mas não é só essa brincadeira aí da TPM, tá? Brincadeiras à parte, você vê que o ser humano teria muito mais tendência a sobreviver se as mulheres todas tiverem os seus filhos e suas crias ao mesmo tempo. E é isso que acontece na natureza. As pessoas, em geral, se sincronizam dependendo aí do ciclo da estação. Em geral, tem a primavera, que é a estação mais apropriada para a criação de filhotes, né? Então, a maioria, se você for ver das aves e de outros mamíferos, vão lá e durante o inverno está ali o período de incubação ou de gestação, por quê? Para a cria sair numa época aí que está com abundância de alimento e depois vai continuar um pouco no verão para começar a minguar ali, mas aí o filhote já está forte para sobreviver. Então, olha só, tudo isso aí está conectado porque você tem um comportamento inconsciente de manada, de querer estar semelhante aos outros. E o seu avatar não sabe disso, mas está ali no código genético de uma pessoa que ela, quanto mais as coisas se parecem, mais ela gosta, mais ela confia. Semelhante atrai semelhante. Claro que o ser humano se diversificou. Agora, repara, quando você pega ali e vê crianças, primeira segmentação que acontece no colégio, menininho para um lado, menininha para o outro. Aí daqui a pouquinho os menininhos, tem uns que gostam mais de jogar bola e de esporte de correr, né? Outros já gostam mais de desenho e brincar com bloquinhos. Eles começam a andar daqui a pouquinho junto. Daqui a pouquinho eles se crescem e começam a se segmentar em tribos. Aí igual você vê as menininhas, depois elas começam a segmentar, aquelas que gostam mais de dançar e pular corda, e tem outras que gostam mais de brincar de boneca, de casinha, e eles começam a, mais uma vez, segmentar baseado em preferência também, depois vai tribo, gosto musical, preferência por se vestir, tá? E você, mais uma vez, vai lembrar que a gente está aqui 100% do tempo querendo falar para você entender e mergulhar e se conectar com o seu avatar, virar ele como se fosse no filme mesmo, né? Para você ir lá, como se você tivesse um avatar, entrou em rapó, agora eu posso me comunicar com ele do jeito com que eu aprendi que o meu avatar lá fez. Legal? Qualquer coisa você volta e assiste de novo os primeiros vídeos.